Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, dia 13 de março de 2021, um sábado, que Deus te dê graça, que o Senhor derrame sobre a tua vida aquilo que é bom, perfeito e agradável, porque é a vontade dEle. E a vontade dEle, a bênção dEle, não acrescenta dores, e sempre o Senhor tem algo a derramar, o poder da vida, o poder da restauração, da reconstrução, e essa condição está sobre a tua vida, sobre a tua casa e sobre a tua família, em nome de Jesus. Estamos lendo a palavra do Senhor mais uma vez, Mateus capítulo 14, né? Estamos já terminando o capítulo 14, metade do livro de Mateus, 28 capítulos, nós estamos no 14, terminando hoje o livro de Mateus. E que você tenha assim um sábado maravilhoso, especial, em nome de Jesus, porque aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração humano, o Senhor tem sobre a tua vida em nome de Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 34 em diante, diz assim: então, estando já... desculpe aqui, deixa eu só arrumar minha Bíblia. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram sãos. Um momento maravilhoso, muito especial, e eu quero lembrar para você daquilo que a gente já conversou sobre esse momento. Aliás, são, assim, por incrível que pareça, mas a palavra de Deus ela é perfeita, né? Imediatamente após a primeira tempestade, o Senhor Jesus e os seus discípulos aportam do outro lado da margem, né? Hoje seria mais ou menos aonde está a região da Jordânia, né? A Jordânia, o que separa a Jordânia do território de Israel é exatamente o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades, ou o Lago de Genezaré, né? Então, só para a gente lembrar, eu vou ler Mateus capítulo 8, versículo 28, que diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, Gadara, Genezaré, são regiões, né, que pertencem, vamos dizer, são províncias que pertencem à mesma região chamada Decápolis, tá? Então vamos lá. Mateus capítulo 8, versículo 28, só para a gente lembrar, diz assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Veja só os demônios reconhecendo a autoridade de Jesus, quem Jesus era, né? E fala assim: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhe Jesus. E eles, saindo, passaram para os porcos, e eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas estas coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Então, só para a gente lembrar, aqui em Mateus capítulo 8, né? Mateus capítulo 8, aconteceu a primeira tempestade, que o Senhor saiu de uma margem junto com os discípulos, com direção a outra margem, né? Porque o povo, as multidões, não os deixavam mais nem comer, nem descansar, nem dormir, ficavam dia e noite atrás deles, exatamente porque Jesus curava, Jesus libertava, Jesus tinha uma palavra de autoridade, então eles iam atrás de Jesus a todo tempo.
Então a palavra do Senhor fala que eles foram para uma outra região, atravessaram, né, o mar da Galileia, sei lá, alguns quilômetros, né, até a outra margem, e aí eles, chegando lá, eles se deparam com uma situação que eram dois endemoniados, né, que a Bíblia fala que estavam morando junto às sepulturas, que andavam sem roupa e que atormentavam, não somente eles estavam atormentados, mas atormentavam todos que passavam por aquela região. Então a palavra do Senhor fala que o Senhor lhes libertou. Agora veja só o que diz Marcos sobre esse mesmo texto. A gente já chega lá em Mateus 14, só para a gente lembrar. Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite, de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus os permitiu. Então, saindo, os espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentada. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for o endemoniado que deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Agora nós vamos ler o texto paralelo, né, em Mateus 14, 34 a 36, exatamente o texto em Marcos, né? Estando... claro, Jesus vai, volta, continua a ministrar, depois ele volta novamente para aquele lugar, né, de Genezaré. Marcos 6, 53 a 56. Estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré, onde aportaram. Saindo eles do barco, logo o povo reconheceu Jesus e, percorrendo toda aquela região, traziam em leitos os enfermos, para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse nas aldeias, cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, rogando-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla da sua veste, e quantos a tocavam saíam curados. Bom, então só para a gente lembrar, no primeiro momento, né, Jesus sai, porque a situação estava tão assim, né, tão descontrolada, humanamente falando, que Jesus entra no barco numa primeira vez.
e o Senhor Jesus vai com os discípulos para outra margem. No meio da viagem, vem uma grande tempestade. Jesus está dormindo. A Bíblia fala que ele está dormindo de maneira assim, muito profunda, né? Colocaram o travesseiro lá para ele apagou, estava cansado. E aí vem a tempestade e começa as ondas começam a ficar mais altas, os ventos contrários, e aí os discípulos perguntam: não se te dá que morramos? E aí Jesus fala: homens de pequena fé, né? Então ele repreende a tempestade. Por quê? Lembra que eu falei para você ontem sobre a segunda tempestade que nós lemos até ontem? Por quê? Você tem 3 tipos de tempestades na palavra de Deus, né? A tempestade natural, a tempestade que é o movimento espiritual contrário, e você tem a tempestade ordenada por Deus. Eu vou começar da terceira. A terceira tempestade, que é ordenada pelo Senhor, não tem jeito. Qualquer coisa que eu faça em relação a essa tempestade, eu estou contrário à vontade de Deus, que é exatamente a tempestade do tempo de Jonas. Lembram da história? O tempo de Jonas, lá quando o Senhor mandou ele para Nínive, e ele vai para Tarsis, ele vai para a direção completamente contrária, né? E aí o Senhor derramou aquela tempestade, o pessoal joga Jonas para fora do navio, o peixe abocanha Jonas fica vivo dentro do peixe, e o peixe o vomita na margem de Nínive 3 dias depois, né? Essa é a história. Essa é a terceira tempestade. Tem a segunda tempestade, que é exatamente uma ação espiritual contrária, que é o que aconteceu em Mateus capítulo 8. Por quê? Porque haviam, e eu expliquei isso para você na época, vamos só lembrar, trazer a memória. Haviam 2 homens, segundo Mateus, haviam 2 homens endemoniados a tal nível que ninguém conseguia segurá-los. Alguém tentou algemar, amarrar em cadeias, em correntes, eles quebravam as correntes e eles não permitiam que ninguém chegasse perto. E eles moravam nos sepulcros, né? Vamos dizer assim, um tanto afastado da civilização, e ao mesmo tempo ficavam como que, sei lá, guardiões do território. Aí eu falei para vocês o seguinte: qual era a intenção do diabo? A intenção do diabo era destruir esses 2 homens. Por quê? Porque quando o mundo espiritual, aí eu posso falar para você, agora você vai entender, né? O mundo espiritual negativo, desfavorável, o mundo espiritual em guerra espiritual, estava como que tentando segurar o Senhor Jesus e os seus discípulos para que não chegassem a outra margem. Por quê? Porque a intenção do inimigo era matar aqueles homens, era fazer com que aqueles homens se suicidassem. Tal era o tormento que eles viviam. Certo? Então, quando Jesus chama os seus discípulos de tímidos, ou seja, de acovardados, de intimidados, por quê? Porque era uma ação espiritual. E ali ele estava pontuando, destacando de que havia uma autoridade espiritual sobre aqueles discípulos. Então o Senhor Jesus os chama de tímidos, não porque é uma chuva da natureza, uma chuva natural, não. Não porque é uma tempestade enviada pelo Senhor também, não. Porque havia um projeto, um propósito. Qual era o propósito? Chegar a outra margem. E Jesus os está chamando de tímidos por quê? Ora, se o propósito de Deus era fazer com que Jesus e os seus discípulos chegassem a outra margem, significa que não era uma tempestade, uma onda gigante, nada que pudesse segurar o propósito de Deus através da sua obra, chamada Jesus Cristo e os seus discípulos. Então, quando Jesus chama de tímido, é porque eles tinham toda a autoridade para repreender aquela tempestade. Lembre-se,
Isso é muito sério, porque a gente vê pessoas, às vezes, exagerando na medida, né? Pura e simplesmente achando que porque vai sair de casa ou vai fazer alguma coisa, fica repreendendo vento, chuva, tempestade, e aí fica aquele conflito, né? Será que eu tenho fé? Será que eu não tenho fé? Então, primeiro, é aquilo que eu falei para você ontem, a gente precisa identificar o momento da guerra e o porquê daquela guerra, o porquê daquela situação. Ou é uma situação natural, que claro, né, eu também tenho autoridade por sobre, ou uma situação espiritual, ou alguma coisa que venha do Senhor. Então eu preciso aprender a discernir e desenvolver o discernimento para entender os problemas e as dificuldades que estão se apresentando diante de mim. Aqui no texto é a tempestade, mas isso serve para nos ensinar muita coisa. Bom, aí o Senhor liberta esses homens, os demônios reconhecem quem é Jesus, qual a identidade espiritual de Jesus, chamam ele de Filho de Deus, declara uma questão escatológica, olha, ainda não chegou o teu tempo. Então você tem uma série de ensinamentos aqui. E aí o Senhor Jesus ordena aqueles demônios que saiam daqueles homens, e aqueles demônios pedem, se possível fora, que o Senhor autorizasse aqueles demônios entrarem na manada dos porcos. Aí é por isso que eu digo para você que a intenção dos demônios era matar, fazer com que aqueles homens praticassem o suicídio. Por quê? Porque imediatamente após aqueles demônios se apoderarem de quase 2.000 porcos, aqueles porcos se precipitam no abismo e morrem afogados. Era exatamente o intento do diabo. Então eu sempre falo para você que aqui também é um sinal para nós, servos de Deus. Por quê? Porque a palavra em Tessalonicenses fala que em algum momento lá na situação escatológica, né, no sinal dos tempos, que aquele que o detinha se retirou. Quem é aquele que o detinha? É o Espírito Santo. E a Bíblia diz que ele se retirou, ou seja, ele sai de um ambiente de mundo e se recolhe. E a palavra de Deus fala que ao se recolher, aquele que é segundo a eficácia de Satanás, ou seja, o terceiro ser vivente, né, a incorporar Satanás, você tem 3 seres viventes que incorporam Satanás durante toda a história da humanidade: a serpente, Judas e aquele que é segundo a eficácia de Satanás, que é o anticristo. Tá? Só 3 seres viventes. Então, aquele que é segundo a eficácia de Satanás se manifesta. Por quê? Porque o Espírito Santo se retirou. Se o Espírito Santo se retirou, é porque aquele que o detinha sai de cena. Saindo de cena, obviamente, Satanás se apodera, conforme a Bíblia diz que ele é o príncipe desse mundo, né? Ele é o comandante das potestades do ar, e aí, né, é conforme aquilo que ele age de maneira eficaz, como diz a palavra lá em Tessalonicenses, Paulo falando sobre os acontecimentos escatológicos. Então, por isso que eu sempre digo para você que quando nós percebemos e lemos na palavra e aprendemos na palavra de que o Senhor vai exatamente, vamos chamar assim, no último momento de vida daqueles endemoniados de Genezaré, e eles se encontram com Jesus,
é porque a ação do Espírito Santo não permitiria que o Senhor, não permitiria que o diabo completasse a sua obra. E aí eu digo para você sempre, o diabo não pode cumprir a obra que ele tem para cumprir exatamente por causa da presença do Espírito Santo. Então, quando nós estamos diante da obra do Senhor, mas também diante do mundo, a nossa manifestação, a condução das coisas, né, onde nós estamos conduzindo, é uma prova, uma comprovação de que o Espírito Santo está por sobre o mundo e o Espírito Santo está manifestando o seu ministério da graça, como o Senhor Jesus disse. Qual é o ministério da graça? É o ministério que convence do pecado, da justiça e do juízo. E que, se nós quisermos, o Senhor nos dará consciência do pecado, da justiça e do juízo, e ao mesmo tempo nós temos o espaço para nos convertermos, porque a Bíblia fala que ninguém consegue chamar Jesus de Senhor se não for através e por obra de intervenção do Espírito Santo. Certo? Então, isso para nós é um dado importantíssimo, porque sempre que você ouve, assiste alguém fazendo alguma bondade, algum movimento altruísta, de assistência, né, de compaixão, você vai falar, poxa, mas a pessoa foi boa. Não, não é que a pessoa foi boa, é porque o Espírito Santo está agindo no nosso meio. Isso é líquido e certo, tá? Vamos dizer assim, eu falo sem pestanejar, sem duvidar, porque nós, homens, né, o gênero humano, toda a população da Terra, tanto nas gerações anteriores como na nossa geração, são 7 bilhões, sei lá, e quanto? 400, 500 milhões de habitantes na Terra, não fariam nada de bondade, de altruísmo, de compaixão, de misericórdia, se não houvesse a presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo que impede que Satanás complete a sua obra, tá? Mas o mundo jaz no maligno, mas o mundo caminha para essa convulsão, para essa, né, esse desgaste completo e total, mas ainda o Espírito Santo paira por sobre a humanidade, tá certo? Então, voltando a essa situação, Jesus, que está completamente, né, impregnado, perfeitamente cheio, perfeitamente, né, transbordado do Espírito Santo, obviamente, aquela obra era a direção da vontade do Senhor sobre aqueles gerazenos. Bom, aí aconteceu a libertação, e aquele é que eu confundo com Gadara, com Genezaré, com Gerazeno, né? Mas é tudo a mesma região, tá? É tudo o mesmo lugar. Só mudam as províncias ao redor, mas é tudo o mesmo lugar, tá bom? Então aqueles homens querem acompanhar Jesus. E Jesus fala, não. Olha o propósito de Deus. Não. Vão até os seus familiares, seus amigos, a região onde vocês moram, que é Decápolis, ou seja, uma região com 10 cidades, como se fosse, vamos chamar assim nos dias de hoje, um estado, né? Um estado com 10 cidades.
Então, vão até essas cidades, Decápolis, 10 cidades, e digam o que aconteceu com vocês. E exatamente isso que aconteceu. Os homens saíram daquele lugar, ordenados e enviados pelo Senhor, como missionários, como apóstolos, como enviados a uma missão, e realmente pregaram, falaram o que aconteceu com eles, o que havia acontecido com eles, e quem era que tinha libertado, curado eles, que era Jesus Cristo. Agora nós vamos para Mateus 14, que Jesus volta lá para Israel, fica mais um tempo, e depois, por causa da população, das multidões, e eu já falei isso para você, porque queria fazer de Jesus um líder político, um general, um comandante, um rei, um governador, que tinha todas as prerrogativas aos olhos deles, e Jesus tinha mesmo, só não era a hora, mas Jesus tinha toda a autoridade, toda a constituição de ordenar uma revolução contra o Império Romano. Lógico que Jesus, sabendo disso, ele sempre está se esquivando, sempre está saindo. Por quê? Porque não era esse o momento. Então Jesus mais uma vez vai para o outro lado. Ao chegar do outro lado, depois de dias, depois de algum tempo, veja só o que aconteceu, agora você vai entender. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram sãos. Então, Jesus ordena os discípulos que vão até a outra margem, né, só para a gente lembrar da tempestade. Acontece uma segunda tempestade no mesmo ambiente, só que essa tempestade ela já era uma tempestade didática, mais pedagógica. Por quê? Era uma tempestade natural, não era mais aquela questão, né, de uma resistência espiritual, mas era natural. Então Jesus lhes mostra que o propósito de Deus sempre estará acima de tudo. E a Bíblia diz que agora Jesus não mais repreende a tempestade como na primeira vez. Jesus vai até próximo dos discípulos, você se lembra da passagem, e ele fala: tende bom ânimo, quer dizer, vivam uma vida, sejam alegres, tenham consistência, vivam a vida que o Senhor derramou para vocês viverem, tende bom ânimo, olhem a vida de maneira proativa, como sendo tudo um plano de Deus, porque vocês estão no plano de Deus, não é que tudo é de Deus, mas nós estamos nas mãos do Senhor, nós nos abrimos para que o Senhor haja na nossa história. Então ele está falando: tende bom ânimo, sou eu, é Jesus, né? Não temais. Então a gente já conversou a respeito. Aí Jesus, Pedro sai do barco, ele fica olhando para os lados, aí afunda, Jesus o ampara no seu braço, e aí o Senhor Jesus vai com ele até o barco, sobe no barco, ou seja, Pedro anda, ele sai do barco, anda um pouquinho, depois ele se encontra com Jesus e volta andando por sobre as águas. E aí eles chegam na outra margem. Ao chegarem na outra margem, o ambiente espiritual é todo diferente. Por quê? Porque a pregação do Evangelho, o conhecimento de quem é Jesus faz toda a diferença. É por isso que essas pessoas reconheceram Jesus. Porque aqueles dois homens fizeram exatamente aquilo que o Senhor havia ordenado para fazer. Também não tinha como. Todos, com certeza, sabiam do tormento, sabiam do endemoniamento, sabiam da opressão que aqueles homens viviam. Era notório, eles eram conhecidos de toda a região,
porque eles ficavam nas sepulturas, no cemitério. Então, era um lugar que, quer queiramos ou não, todos iam para aquele lugar de vez em quando. E sabiam disso. Então, aqueles homens, ao chegarem vestidos, né, tomado banho, limpos, claro que chamou a atenção. E diz assim: então, estando lá do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na orla da sua veste. E todos os que a tocaram ficaram sãos. É um outro tipo de cura, porque não era a cura de pessoas que estavam buscando um curandeiro, um milagreiro. Não, mas era alguém que havia, presta atenção, era alguém que havia libertado aqueles homens, suprido a necessidade daqueles homens. E aqueles homens estavam completamente transformados, não por uma cura, ou pura e simplesmente por uma libertação, mas por homens que desejavam servir ao Senhor Jesus, que sabiam que o Senhor Jesus representava muito mais do que aquilo, óbvio, porque quando endemoniados, eles falaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus, a tua hora ainda não chegou. Havia uma consciência de Jesus. Então aquelas curas e aquelas libertações que o Senhor Jesus, na sua segunda passagem por aquela região, operacionalizou, é completamente diferente daqueles outros que, não obstante serem judeus, não obstante o Senhor Jesus ter vindo para eles não estavam entendendo, enquanto aqueles moradores daquelas 10 cidades do outro lado, que não eram judeus, estavam como que, né, ministrados no coração de quem era Jesus. Olha só, presta atenção nos detalhes. Veja como o Senhor Jesus faz. A Bíblia fala que ele passou por vários lugares ali em Decápolis e ele esperava para que todos trouxessem os seus enfermos. Então, aquilo que eu sempre digo: quanto demorou? 1 hora, 2 horas, 10 horas, 1 dia, 2 dias? Quanto tempo fosse necessário para que Jesus, porque por onde ele passava ele fazia o bem, pudesse estar junto àquela população. E a Bíblia fala que todos que se chegaram a ele, ele os curou. Então, é exatamente esse ambiente. Primeiro, um ambiente liberto das amarras da cegueira. Um ambiente liberto, né? De manifestações espirituais contrárias. E, em segundo lugar, um ambiente cheio do entendimento da palavra de quem é Jesus. Aí não tem para ninguém. Com certeza o Senhor fará uma obra maravilhosa, porque o Senhor, o nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor está presente. Então é uma passagem maravilhosa, 3 versículos, mas tem tanta coisa para falar conosco. E isso nos ensina o quê? Primeiro, que há uma ação contrária, né? Uma vez eu conversando com a minha mãe, né? Muitos anos, eu conversando com a minha mãe, eu falei assim para minha mãe: nossa, a gente estava passando perto da casa onde a gente morava, e eu comentei com ela: olha, aquela papelaria fechou. Aí a minha mãe falou assim para mim: então, a papelaria fechou, mas veja no quarteirão quantos botecos tem. Aí eu fiquei pensando, né? Aí
outro dia, sem a minha mãe, eu fiz né? Claro, criança de tudo, eu fiz a experiência de contar quantos botecos tinha. E por incrível que pareça, no quarteirão, né? No quadrilátero, tinha 6 botecos, mas a papelaria estava fechada. Aí eu brinquei com a minha mãe depois e comentei, tá vendo? Ó, tem 6 botecos e uma papelaria que está fechada. Aí a minha mãe falou, tá vendo? É mais fácil abrir um boteco, né? E ter, cada boteco tem o seu público, né? Fiel, o seu público fidelizado, e realmente tinha. Depois, você sabe, você mora em bairro, em algum lugar, e você sabe o que acontece, né? Se tiver 2 botecos perto um do outro, então parece que um grupo está fidelizado naquele, outro grupo está fidelizado no outro, né? Geralmente é assim. Então, e isso me fez pensar muito a respeito. Por quê? Porque se uma papelaria abrir naquele quarteirão, e talvez ainda, se aquela papelaria houver um servo de Deus, a guerra vai ser muito maior do que as guerras que enfrentarão aqueles botecos. Por quê? Porque aqueles botecos, em via de regra, estão o quê? Estão dentro de uma lógica de mundo. E aqui não estou falando mal de ninguém, se bebe ou não bebe, não é essa a questão. Mas o ambiente está de acordo. Ao passo que uma papelaria significa um outro ambiente. Agora, se dentro daquela papelaria tiver um servo de Deus, aí a guerra é maior. Por quê? Porque é natural que aconteça. É natural e espiritual ao mesmo tempo que aconteça. Por quê? Porque é exatamente um movimento, uma dinâmica que aquela papelaria expressa, contrária à destruição. Só que o mundo jaz no maligno. O mundo está cooperando para uma falência em todos os níveis. Então essa visão, né, simplista, humanista, de que o ser humano vai se desenvolver, que essa visão, filosoficamente falando, boa, de que o ser humano será um dia melhor, não. Nós estamos no século 21, 2021, né? E sabemos do que o ser humano é capaz. Nós temos aí os exemplos. O ser humano está cada vez mais bestial. Você tem um grupo de gestores políticos, gestores públicos, não gestores políticos, gestores públicos, né? Que você ouve aí, em tal lugar, em tal cidade, se descobriu que, sob investigação, se desviou valores enviados para a pandemia para a corrupção. Aí você fala, puxa vida, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Olha o que ela fez. Aí depois, né, um pouquinho mais à frente, um outro noticiário, numa outra semana, tal grupo foi pego com a boca na botija porque desviaram valores que eram para a Secretaria da Saúde da região. Aí você pensa, mas em plena pandemia, por quê? Porque o ser humano está cada vez mais bestial, cada vez mais maligno. Por quê? Porque é uma obra que a Bíblia já prescreve como uma ação de um mundo que está indo à falência. Mas aí você fala, e nós servos de Deus? Aí sim, nós servos de Deus estamos andando exatamente ao contrário desse movimento. E essa dinâmica faz com que nós estejamos cada vez mais diferentes, e não é a vestimenta,
não é se tem barba ou não tem barba, se raspa a perna ou não raspa a perna, não é mais essa a diferença. Mas a diferença no sentimento, nos procedimentos, na maneira com que se pensa, se fala, entendeu? É muito mais do que uma aparência. E aí vai se distanciando. Até que a Bíblia fala, né, e o Senhor Jesus comentando, haverá fé no mundo quando o Filho do Homem voltar? Exatamente, é essa dinâmica que nós precisamos viver, que é o desejo de nos santificar, de buscar a santidade no Senhor cada dia mais. Mas aí você vai falar, mas nós então não vamos prosperar, não vamos ser bem-sucedidos? Obviamente, nós somos como os moradores da terra de Gósen, o povo de Deus, que no Egito estavam na terra de Gósen. E na terra de Gósen, tudo era diferente. Nenhuma das pragas do Egito se precipitaram sobre a terra de Gósen. Mas na última praga, que é a 10ª praga, foi a praga do primogênito. Aí também haveria, mas o Senhor, né, dirigiu o povo para que pudesse inocular a ação da destruição, que foi a consagração do primogênito. Então, é para nós entendermos o mundo espiritual. E o Senhor Jesus está nos ensinando. Por isso que tem a primeira tempestade, tem a segunda tempestade. Por isso que tem os endemoniados gerazenos em função da primeira tempestade, e depois você tem toda uma população, não vê da hora de se deparar com o Salvador, com o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o Messias, o prometido das nações, e é o que acontece pós segunda tempestade. Então, a palavra de Deus, e você está lendo comigo todos os dias, e nós estamos lendo assim, ó, né? Versículo por versículo, horizontalmente falando, de maneira linear, para exatamente alimentarmos a inteligência da nossa fé e termos a completa convicção de que o Senhor está na direção. E quanto mais o mundo jaz no maligno, quanto mais, vou repetir, quanto mais o mundo jaz no maligno, mais nós viveremos a abundância da vida abundante em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. É por isso que eu sempre falo que a fé tem nome, tem dono, tem proprietário. A fé, né, tem uma autoria, e ele não divide com ninguém. Ele é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo, o prometido das nações. Amém? Glória a Deus. Olha, 3 versículos. Fala tanto pra gente que a gente pode falar um monte de coisa, mas não, já falei demais. Vamos orar. Amanhã a gente tem mais. Amanhã é domingo, tem às 10 horas e também às 4h30 da tarde. Amém? Glória a Deus, que o Senhor te abençoe. Olha, minha tia Rosária que está aqui, Rosa Araújo, o Bispo Antônio e também a Cida, a Kátia que está aqui, a Magda, Josué, Joel, seus ministérios, suas igrejas, suas cidades, no caso da Sônia, né? Vinhedo, a Kátia em Valinhos, né? O Marcão, né? E a sua esposa Lenice, e a sua esposa Lenice, lá em Portugal. Então, glória a Deus, o Senhor está conosco, a sua graça, o seu poder. Eva, também o Carlos, filhas, genros, netinho, a bênção, a presença, João, Roseli, Ângela, todos os seus familiares, né? A glória, a presença, o poder de Deus se derramando sobre cada um. Minha tia Alzira, os meus tios, primos, filhos, netos, sobrinhos, Deus abençoe, genros, noras, meus pais, seu João, dona Dária, dona Nadir, seu Toninho, um beijo para todos vocês, o Senhor esteja cobrindo, preservando, tudo isso eu estou falando, mas nós sabemos, né, o que está acontecendo.
Mas nós também sabemos, né? Não estou falando da pandemia, mas em relação a tudo. Aquela população do tempo de Jesus estava altamente enferma, né? Altamente frágil. Não todas as enfermidades, mas algumas enfermidades são produto de uma distância de Deus, são produto de enfermidades, né, da mente, que alteram completamente a imunidade, a resistência, até mesmo a saúde física. Então nós sabemos de tudo isso, por isso nós colocamos e nos derramamos sempre diante do Senhor em nome de Jesus. Claro, existe a infecção, existe a pandemia, a Covid-19, nós todos, alguns de nós aqui já passamos pela Covid-19, o Senhor nos deu graça, alguns estão atravessando ainda, nossos familiares, né? A todo momento me vem alguém mandando WhatsApp, falando de alguém que está passando pela Covid-19, então vamos orar, colocar diante do Senhor, porque é tempo do Senhor Jesus se manifestar. Mas se manifestar como? Exatamente na sua segunda ida a Genezaré, quando todos tinham a consciência de quem era Jesus Cristo, qual era o seu papel, qual era o seu ministério e por que ele estava portando naquele lugar, e que nós como país tenhamos a consciência de quem é Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós colocamos diante do teu altar cada família, cada servo teu, cada serva tua que está aqui, também, ó Senhor, Amanda, o Fábio, seus filhos, seus familiares, tua glória, tua graça, tua presença se manifestando, Márcia, Fábio, Luiz Henrique, seu Augusto, Dona Efigênia, todos os familiares, a Luna que está por nascer, em nome de Jesus, a filha do João também, a Clara, lá na Alemanha, que está também por dar à luz a sua filhinha, a tua graça, a tua glória se derramando, nossos familiares, nossos queridos, Senhor, cobre, ó Deus, protege, esconde, ó Senhor, debaixo das tuas asas, que estejam, ó Deus, livrados, protegidos, preservados, guardados à sombra do Onipotente. E nós daremos sempre todo louvor, toda honra e toda glória. Essa é a palavra de vida, e que nós vivamos essa vida intensamente, alegremente, de maneira disposta, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. Derrama-te, ó Senhor, derrama-te sobre os nossos familiares, os nossos queridos, idosos, avós, tios, marido, esposa, pais, filhos, netos, sobrinhos. Senhor, derrama-te, curando, visitando, renovando, restaurando, reconstruindo artérias, coração, veias, tendões, ciático, coluna, fígado, rins, pulmões, vias aéreas, vias respiratórias, sejam inundados pelo poder de vida, pelo poder de saúde, pela presença do Jeová Rafá. Em nome de Jesus, cura plaquetas, taxas, circulação sanguínea, purifica o sangue, toca nos ouvidos, nos olhos, move-te, ó Deus, curando, ressuscitando, restaurando, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Senhor, derrama-te sobre o nosso país. Senhor, aqueles homens fizeram de uma maneira tão poderosa aquilo que nós como igreja, como povo do Deus Altíssimo, precisamos viver. É o Evangelho, é o Jesus poderoso, Senhor, Salvador, que tem uma palavra que não muda, que não altera, que é eterna, se derramando sobre o nosso país, para que nós possamos levar as pessoas enfermas, em situações, em níveis emocionais, enfermidades, não apenas a pandemia no sentido viral, mas a pandemia emocional,
de sentimentos, a pandemia da insegurança, do medo, ó Deus, da paura, da intimidação, do acovardamento. Senhor, derrama-te para que nós possamos levar esse Jesus, o Jesus que toca, que visita, que altera, que transforma. Senhor, cura a nossa terra, liberta o nosso país, o nosso povo brasileiro, os índices, os recordes, a cada dia um suplantando o outro. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, tem compaixão do nosso povo, a nossa terra. Cura-nos, liberta-nos, perdoa-nos. Ó Deus da iniquidade, do pecado, da transgressão, vem, ó Deus, com a tua misericórdia, liberta a nossa terra, sara o nosso povo, e nós daremos ao Senhor sempre todo louvor, toda honra e toda glória, e que a bênção do Senhor se derrame abundantemente sobre o nosso país, a nossa nação brasileira, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus Pai, a vida vitoriosa em Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo da promessa não se afastem de você, mas estejam por sobre você, a tua casa, a tua família, porque ninguém pode separar do amor de Deus, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Um beijo para você, um sábado maravilhoso e um domingo poderoso. Às 10 horas da manhã estaremos aqui de volta. Deus abençoe, fique na paz. Tchau, tchau, até amanhã. Fiquem na paz.